sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no templo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terás de Judá de modo algum, és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber dele cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois o enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presente: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltardes a Herodes, retomaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje, sem dúvida, a solenidade da manifestação do Senhor, a Sagrada Epifania. Como dizia Santo Agostinho, celebramos recentemente o dia em que o Senhor nasceu entre os judeus. Celebramos hoje, sem dúvida, o dia que foi adorado pelos pagãos. Naquele dia, os pastores o adoraram. Hoje é a vez dos magos adorarem. A festa desse dia, meus irmãos, é nossa, é daqueles que não são da raça de Israel, segundo a carne, daqueles que antes estavam sem Deus, sem esperança nesse mundo, e agora, olhando para este menino, encontra-se com o amor, encontra-se com a promessa que Deus faz a toda a humanidade. Hoje, Cristo, nosso Deus, apareceu não somente como glória de Israel, mas também como luz para iluminar as nações, como nos ensina o evangelista Lucas 2,32. Hoje começou a cumprir-se a promessa feita ao nosso pai Abraão,
Por ti serão benditos todos os clãs da terra, em ti todos se reunirão. É aí aonde acontece a promessa de Deus para toda a humanidade. Na segunda leitura, meus irmãos, desta missa, São Paulo nos fala de um mistério escondido e que agora foi revelado aos nossos olhos. E podemos dizer, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Deus, ele não tem distinção de pessoas, de raça, de clãs. Jamais. Em Deus, ele reúne toda a humanidade. Em Deus acontece algo do qual nossa mente não é capaz nem de imaginar. Como nos diz Paulo, os pagãos são admitidos agora à mesma herança do que aquele povo que professava sua fé no Deus Santo de Israel. E podemos dizer, eis com a vista dos magos, pagãos vindos de longe, é prefigurado o anúncio do Evangelho aos não-judeus, aos pagãos, aos que desconheciam o Deus Santo, o Deus Forte, o Deus Todo-Poderoso de Israel. Santo Agostinho, explicando o mistério da festa de hoje, ele nos diz em um dos seus escritos, parafraseando Efésios 2,14, que diz o seguinte: Ele é a nossa paz, Ele de dois povos faz um só. Já se revela qual pedra angular este recém-nascido que é anunciado e como tal aparece nos primórdios do nascimento. Começa a unir em si dois muros de pontos diversos, ao conduzir os pastores das Judeias e os magos do Oriente, a fim de formar em si mesmo um só nome novo, estabelecido a paz para os que estão de longe, a paz para os que estão de perto, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o Emanuel, aquele que caminha conosco, Ele é o Deus Santo que agora no formato humano vem ao nosso encontro, Ele é o Deus que se fez homem por amor a cada um de nós e para cumprir a promessa do qual Deus fez à humanidade. É este, meus irmãos, o sentido da solenidade da Santa Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o sentido de enxergarmos a verdadeira luz que é nosso Senhor. É esse o sentido do qual Ele mesmo trabalha em nossos corações. E hoje podemos dizer, cumpre-se o que o profeta Isaías fala na primeira leitura. Levanta-te, Jerusalém, acende as luzes, porque chegou tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que esta é a terra envolvida em trevas e nuvem. Cobre os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória se manifestou sobre ti. E podemos dizer, aonde essa glória se encontra? Sem dúvida na igreja. É a igreja onde vai reunir todos os povos. É na igreja onde Deus vai se utilizar por meio do sacramento para nos salvar, para ter o encontro para com este Deus. Assim, podemos firmar aquilo que nos ensina no século I Santo Inácio de Antioquia, que nos diz, uma estrela brilhou no céu, mais do que qualquer outra estrela. E todas as estrelas, junto com o sol e a luz, formam um coro ao redor da estrela de Cristo, que superava a todos em seu esplendor. É Ele a única luz. Não temos outro caminho, não temos outra saída a não ser Cristo Jesus. É esta luz que devemos buscar, é esta luz que devemos seguir. Por esta luz devemos nos deixar iluminar as trevas dos nossos pecados, iluminar as nossas fraquezas, iluminar a nossa vida, iluminar sem dúvida, muitas vezes estamos sem sentido em relação a ela, mas deixar a luz de Cristo nos iluminar, deixar a luz de Cristo trabalhar em nossos corações, para que possamos, assim como esses magos, ser um novo homem e uma nova mulher, criado a partir de uma nova criação em Cristo Jesus. E viver não mais simplesmente de uma vida de pecado,
mas pelo contrário, encontrar-se com a graça que é o próprio Deus. São Leão Magno, no século V, já pedia a cada cristão, dizendo: deixa que a luz dos astros celestes haja sobre o sentido do teu corpo, mas com todo o amor do coração, recebe dentro de ti a luz que ilumina todo homem vindo a este mundo. A única luz que nos aponta o caminho verdadeiro é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é simplesmente o astro, mas Ele é o próprio Deus que manifesta a sua glória. Muitas vezes até falamos, Deus divide a sua glória. Não, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele nos faz participar da sua glória. E aqui está o grande sentido no qual procuramos, através do santo batismo, uma vida de santidade, uma vida que condiz sem dúvida com aquilo que Deus nos promete, com aquilo que Deus coloca no dia de hoje. E também, meus irmãos, no século V, já pedia a cada um de nós, São Pedro Crisóstomo, bispo de Ravenna, falava sobre os mistérios deste dia, nas seguintes palavras: hoje os magos que procuravam o rei, resplandece nas estrelas, o encontra no berço. Hoje os magos que vê claramente envolvido em panos, aquele que há muito tempo procurava de modo obscuro nos astros, hoje contemplo maravilhosamente no presépio o céu na terra, a terra no céu, o homem em Deus, Deus no homem, incluindo no corpo pequenino de uma criança, aquele que o universo não pode conter. Vendo-o, proclama sua fé e não discute, oferece místicos presente. Assim podemos afirmar: o povo pagão, que era o último, tornou-se o primeiro, porque a fé dos magos deu início à fé de todos os pagãos. Aqueles que não acreditavam, aqueles que não proferiam uma fé em nosso Senhor, começam a acreditar. Que nós, meus irmãos, no dia de hoje, nessa grande solenidade, possamos proclamar nosso Senhor Jesus Cristo com a nossa vida. Possamos levar a outros irmãos que muitas vezes, pelo desânimo do mundo, não conseguem enxergar essa luz. Possamos ser luz na vida dos nossos irmãos e irmãs. E podemos afirmar: quanta luz na festa de hoje! E, no entanto, é preciso que compreendemos sem pessimismo, mas também sem ilusões diabólicas, que este mundo vive em trevas. Eis que esta terra envolvida em treva, e nuvens escuras cobre os povos. Que triste e tão grande, meus irmãos, constar com as palavras do profeta: ainda hoje são inúmeras trevas no qual vive ao redor da sociedade. Seja ela através das leis abortistas, seja ela através, enfim, de várias outras coisas, do qual nos afasta completamente desse Deus. Seja ela que nos faz enxergar a luz de Cristo. Assim podemos dizer: esse mundo ainda não vive a dinâmica da luz. Esse mundo ainda propaga sem dúvida uma obscuridade em torno daquilo que é todo santo. Por isso, é preciso deixar-nos guiar por essa estrela do menino Deus, deixar iluminar as nossas trevas pela luz de Cristo. Com os magos, ajoelhar-se diante do menino, daquele que nasceu para nós e está nos braços da sempre Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Oferecer nossos dons, não mais mirra, incenso e ouro, mas a nossa liberdade, a nossa consciência e a nossa decisão de segui-lo e o segui-lo de perto, de sermos discípulo e anunciar a única e verdadeira luz até o fim da nossa vida. Se estamos desanimados com as trevas desse mundo, devemos criar em nosso coração a esperança de pertencer ao Cordeiro imolado, de pertencer a nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, seguindo de perto, imitemos sem dúvida as suas virtudes, que nos faz contemplar o céu antecipadamente aqui na terra, como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. Devemos viver o nosso céu aqui na terra. Assim deve ser a vida do cristão, assim deve ser a nossa vida. Assim, alegre-nos
alegremos no Senhor com grande alegria e voltemos ao mundo por outro caminho, assim como os magos. Não em orgias e bebedeiras, nem divisões, nem libertinagem, nem rinchas, nem ciúmes, nada disso, porque isso nos afasta de Deus. Mas vestivos do Senhor Jesus e procurei santificar cada vez mais os nossos desejos carnais. Deixemos as obras das trevas e vestimos a armadura da luz, como nos ensina Romanos 13, versículo 12. Levantando os olhos, meus irmãos, ao redor, e vamos cada vez mais contemplar o agir de Deus com a sua luz maravilhosa no meio de nós. E olhar e ver a Jerusalém não mais segundo a carne, porque a Jerusalém que enxergava segundo a carne é aquela no qual Herodes quer matar o menino. Sejamos, pois, como os magos que anuncia nosso Senhor Jesus Cristo, mas vai por outro caminho. É este o verdadeiro sentido. Quando temos um encontro com nosso Senhor, mudamos de vida, mudamos de percurso, mudamos sem dúvida as nossas atitudes. Quando nos apaixonamos por esse Deus, fazemos tudo por amor a Ele e não simplesmente para cumprir a lei pela lei. Devemos enxergar, meus irmãos, que é na igreja que acolhe todos os povos, unido pelos laços, não unido mais pelos laços de carne, mas sem dúvida pela mesma fé em Cristo Jesus, pelo mesmo batismo através do seu Espírito Santo, reúne uma nação em torno daquele que nos deu a luz e nos dá a salvação. Que o bom Deus, nesse dia, e que Nossa Senhora da Luz interceda por cada um de nós, e olhando para Cristo, que é luz eterna, possamos converter o nosso coração, seguir em frente, animar sem dúvida a nossa esperança que começa e termina em Deus. Que Maria Santíssima interceda por nós, para que possamos corresponder com segurança e esperança aquilo que Deus coloca em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. As